A reforma política, que nós estamos ouvindo tanto falar na mídia, na imprensa, por todos os grandes estudiosos do direito, na verdade não é uma reforma política propriamente dita, é apenas uma reforma eleitoral. E ela está centrada em algumas questões que são essenciais. A mais importante, ao meu ver, é a questão do financiamento partidário e de campanhas eleitorais. Na questão específica do financiamento partidário e de eleições, ela é extremamente importante. Eu diria que é o foco mais importante dessa reforma eleitoral que nós estamos vendo. E o interesse maior da reforma, neste momento, é suprir as fontes de financiamento da campanha eleitoral. Nem propriamente dos partidos políticos, porque os partidos, como instituições permanentes, eles têm outras fontes de financiamento que não as antigas doações empresariais de pessoas jurídicas que foram proibidas pelo Poder Judiciário na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a grande preocupação da reforma neste momento é conseguir recursos viáveis, recursos legais, para de fato financiar as campanhas eleitorais. Nas campanhas eleitorais, nós precisamos de aporte de recursos grande, específico e dirigido para um financiamento dirigido e temporário. E isso há uma grande dificuldade hoje de suprir com o fim das doações empresariais, com o fim das doações das pessoas jurídicas. Daí o interesse unânime de todos os partidos políticos em aprovar o Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Este fundo, que já foi orçado em 3 bilhões e 500 milhões de reais, mas que numa primeira proposição já foi até de 6 bilhões e 400 milhões, hoje, na reforma eleitoral, não tem mais um valor fixo definido, mas tem as fontes de onde sairão esses recursos. E pelas fontes que lá estão, estima-se que o fundo hoje seria de 1 bilhão e 700 milhões de reais ou 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas há possibilidades muito grandes de que este valor seja ainda maior. A fonte do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais hoje, na reforma eleitoral, são dotações orçamentárias da União e também fontes que vêm da renúncia fiscal que havia da propaganda partidária, que deixa de existir, e também um percentual das emendas parlamentares, que contudo são variáveis, por isso não sabemos qual o valor exato do Fundo de Financiamento de Campanhas. Um segundo aspecto bastante importante em relação ao financiamento de campanhas eleitorais é no que gastar os recursos arrecadados, o limite até onde os candidatos podem gastar esses recursos. E há alterações muito significativas também em relação aos limites de gastos. Na reforma eleitoral, estes limites passam a ser nominais e variam de acordo com o eleitorado de cada unidade da federação. Conforme o tamanho do estado, conforme o número de eleitores que lá estão, estes valores serão ajustados. Há outros pontos bastante importantes em relação ainda ao financiamento das campanhas eleitorais, mas precisamos avaliar qual é a consequência, a repercussão final de todos os dispositivos da reforma eleitoral.